pelo seu ministério, pela sua família. Eu sei que o mesmo você faz por mim. Deus abençoe muito. Quero agradecer a Deus pela vida da minha digníssima esposa, os meus filhos, que está me acompanhando mais uma vez. Estar com a família é muito bom. Antes de eu sair, minha esposa segurou em minhas mãos e disse: eu quero orar por você. E é muito bom você saber que tem uma guerreira do seu lado, sempre intercedendo pela sua vida. Queridos, eu não serei prolixo no tempo. Também eu gostaria de ministrar uma mensagem que de fato é conhecida de todos vocês, um texto conhecido, mas é na simplicidade que Deus fala. Se eu tenho retornado aqui em Paba, isso significa que os irmãos gostam de uma mensagem simples. Eu fico agradecido por isso, porque eu sei que esse ministério tem capacidade de trazer homens que hoje Deus tem honrado nesta nação, mas também não esquece dos pequenos. Então eu fico feliz por isso, porque eu faço parte dos pequenos, né? Então quando a oportunidade vem, eu fico muito grato a Deus por isso. Por gentileza, você que tem sua Bíblia, por favor, abra ela comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, é um texto conhecido de todos vocês, de todos nós, e é nesse texto que Deus colocou esta palavra no meu coração para estar ministrando nesta semana profética, nesse janeiro profético. E eu tenho certeza que quem tem a sensibilidade vai entender que Deus vai falar com você mais uma vez. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 4. Nós vamos ler apenas o versículo de número 4, por favor. Eu não serei tão extenso, porque eu preciso de fazer algo que Deus colocou no meu coração, assim que estiver finalizando a mensagem, porque Deus falou ao meu coração enquanto eu orava para esse evento, que muitas pessoas vão testemunhar algo impossíveis aos olhos dos homens aqui. Isso aí será bem notório, será tão forte o que Deus vai fazer nessa semana profética, que vocês vão sentir o desejo de repetir a fevereiro profético, março profético, porque Deus vai fazer, já está fazendo, eu creio. Diz assim o texto, capítulo 18 e versículo de número 4, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou dele fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Vou repetir, vou parafrasear. Diz assim: como o vaso que ele fez de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Diga assim comigo: verdades de Deus, de onde está Jeremias, até a casa do oleiro e no oleiro. Pai, nós te glorificamos, Senhor. A palavra é tua, a igreja também é, Senhor. Eu sou um simples canal nas suas mãos, que eu venho diminuir, ó Deus querido, e que o Senhor cresça nesta noite. Profetiza a tua palavra através da minha boca, dos meus lábios para a sua igreja, Deus. Não permita que nenhum dos seus filhos voltem vazios para os seus lares, mas que a tua palavra atinja o alvo e cumpra o necessário na vida de cada um deles, ó Deus querido. Porque eu sei que quando a tua palavra está sendo pregada, o Senhor já está trabalhando em prol da tua noiva, já está trabalhando em prol da tua igreja. Fica conosco, ser conosco, para a glorificação do seu nome. É o que nós te pedimos. Amém. Pode tomar o teu assento, você que o tem, por favor. O profeta Jeremias é um dos profetas mais importantes da Bíblia Sagrada. E é sabido de todos nós que quando Jeremias foi levantado para profetizar, Jeremias começou a profetizar nos meados do ano 626 ao ano 587. Conhecido como o profeta das lamentações, como o profeta chorão. Isso é muito dele, pelo fato do profeta Jeremias carregar o sentimento de Deus, que nós chamamos de patós, o sentimento de Deus. O profeta Jeremias, ele toda vez que carregava o sentimento de Deus como um profeta,
quando digo que ele carregava esse patos de Deus, era o sentimento de Deus para a nação, sendo um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Quando a nação de Israel estava de bem com Deus, e Deus queria falar com seu povo no sentido de abonança e não de juízo, Deus queria usar o profeta. Então o profeta Jeremias recebia essa carga profética, e juntamente com essa carga profética vinha esse sentimento de Deus à nação. Também, quando o sentimento era negativo, o profeta Jeremias sentia a mesma coisa. Ele carregava esse sentimento, esse patos de Deus. É interessante entender que os judeus dizem que se Jeremias existisse nesse tempo nosso como um profeta, provavelmente poucas pessoas iriam distinguir como um profeta, pelo fato de Jeremias provavelmente andar no meio do povo, no meio da nação de Jerusalém, sempre de cabeça baixa, só levantava quando tinha que profetizar, exatamente pelo fato da responsabilidade, da carga que ele trazia quando Deus usava. Pois, antes mesmo do profeta Jeremias liberar a palavra para a nação de Israel, quando Deus dava a ele a ordem, o sentimento do juízo de Deus passava-se primeiro por Jeremias. Então Jeremias sentia primeiramente o que ia acontecer com a nação de Israel. E às vezes ele está andando no meio do povo e Deus quer tomar a sua boca. E o sentimento que Jeremias sentia não era de alegria quando o juízo de Deus vinha. É por isso que por muitas vezes o profeta Jeremias chorava, lamentava por causa da situação de Israel e sabia que o juízo de Deus viria sobre aquele povo. As lágrimas estavam sempre nos olhos do profeta Jeremias. É interessante também entender que o profeta Jeremias também é considerado pelos pensadores da Bíblia aquele que emprestou o rosto para o próprio Deus chorar. Quando Jeremias chorava, era como se o próprio Deus estivesse chorando concernente o que a nação de Israel estava fazendo perante ele. Jeremias carregava esse sentimento. O que me chama a atenção é que Jeremias se distingue de uma geração que se disse ser profeta na atualidade. Hoje, virou moda alguém abrir a boca e dizer, eu sou profeta. E as pessoas estão profetizando de livre curso, de qualquer maneira, e dizendo, eu sou um profeta. Às vezes você vê alguém profetizar, abrir a boca, liberar uma profecia, seja ela de um juízo. A pessoa levanta, libera uma palavra como profeta e diz, eu sou um profeta, estou liberando o que Deus está mandando. Assim que ele terminou de entregar a profecia, parece que nada aconteceu. Se ele recebeu de Deus algo para passar para alguém, e seja ele o juízo, ele entregou o que Deus mandou segundo ele, mas depois que ele entregou tal profecia, ele volta ao seu curso de vida natural, como se não tivesse sentido nada. Na realidade, como um profeta, se tem que entregar algo de Deus, e se esse algo é um juízo, um profeta de verdade choraria pela causa, lamentaria pela causa, caía de joelho e pedia misericórdia por tal juízo e por tal ordem que Deus deu. Mas hoje muitos estão tomando o termo profeta como se fosse um modismo. Hoje ser profeta é bonito, eu sou profeta, é um tipo de glamour, né? Alguém tem que olhar para mim e dizer, o profeta está entrando, o profeta está chegando, o profeta está pregando. O sentimento de um profeta é um sentimento de alguém humilde. Um sentimento de um profeta é o sentimento de alguém com uma grande responsabilidade. De fato, se você se deparar verdadeiramente com um profeta, que de Deus tem algo para poder te entregar, eu lhe garanto que antes dele entregar tal profecia, ele chorou muito, dependendo do que tipo de profecia ele tem que entregar para você. Eu lhe garanto que ele temeu muito antes dele entregar tal profecia ao qual Deus mandou ele entregar. E depois de tal profecia também, acredito eu comigo, que o profeta foi para o quarto da oração e pediu a Deus misericórdia, porque um profeta de verdade reconhece o peso, a carga e a responsabilidade de ter que passar uma profecia para alguém. E Jeremias carregava isso em sua vida. Quando digo que Jeremias carregava o patos de Deus, o sentimento de Deus concernente o que a nação de Israel estava vivendo em forma de profecia, ele carregava este sentimento de três maneiras, porque eu mesmo deveria expressar. Primeiro, ele carregava o patos de Deus no sentido de profecia,
no sentido profético. Ele também carregava o sentimento de Deus no sentido visionário, no sentido de visão. Ele carregava o pathos de Deus também no sentido simbólico. Dessas três maneiras, toda vez que Jeremias sentia de Deus a entregar algo para alguém, ele passava isso de forma profética. Ele passava isso de forma das visões que Deus dava a ele. Jeremias também passava isso de forma dos símbolos que Deus utilizava para poder falar com o seu povo. Agora entenda essa verdade aqui. Quando nós olhamos para o capítulo de número 18, você vai perceber que o profeta Jeremias, por mais uma vez, está sendo de fato convidado por Deus para uma linguagem simbólica, para uma linguagem figurada, concernente ao que a nação de Israel está vivendo. O Senhor falou com Jeremias: desce à casa do oleiro, e quando você descer na casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, é sabido de todos nós, principalmente para vocês que estão pregando, que são pessoas que todos os dias estão sendo doutrinados e estão sendo ensinados pela palavra do Senhor, que quando Jeremias depara com aquele vaso que está sendo feito pelo oleiro, assim que o vaso está pronto, o texto vai dizer que o vaso quebrou na mão do oleiro. Então o Senhor vai falar com o profeta Jeremias, que o Senhor diz a ele que se a nação de Israel se arrependesse do seu pecado, Deus poderia de fato fazer com que a nação de Israel seja totalmente restaurada, assim como o oleiro estava fazendo com aquele vaso. Deus poderia fazer com a nação de Israel. É uma linguagem figurada que Deus está utilizando do vaso, comparando a nação de Israel. É sabido de todos nós que o próprio oleiro também aponta para Deus. Agora veja bem, para nós que somos amantes da Bíblia Sagrada, pensadores da Bíblia Sagrada, sempre houve um questionamento em nossa mente de saber quando é que a nação de Israel se tornou literalmente um vaso quebrado. Há quem diz e há quem prega que a nação de Israel se torna um vaso quebrado nessa linguagem figurada somente no capítulo de número 18. Mas é sabido de todos nós que por pelo menos 3 vezes na Bíblia, 3 vezes no livro de Jeremias, a nação de Israel se torna um vaso quebrado, sendo que 2 vezes a nação de Israel se torna um vaso quebrado em uma linguagem figurada, sendo que a 3ª vez a nação de Israel se torna um vaso quebrado literalmente. A primeira vez é exatamente no capítulo de número 18, é uma linguagem figurada. Essas mãos ao qual o vaso se quebra é as mãos da misericórdia de Deus. Aqui é um convite de Deus à nação de Israel dizendo: arrependam-se dos seus pecados, quebrem-se diante de mim, e eu coloco as mãos em vocês e restauro vocês novamente. Eu coloco vocês de pé como uma nação eleita. Eu coloco vocês de pé, eu restauro vocês sem necessidade de um juízo direto vir sobre vocês. Deus está convidando a nação de Israel a se arrepender dos seus pecados, porque o contexto da nação de Israel aqui é muito complicada. O povo, quando você olha para o texto, a queixa de Deus através da boca do profeta Jeremias é que a nação de Israel se dobrou diante de deuses de ouro, deuses de prata, deuses de barro, deuses da natureza. A nação de Israel se afastou da lei do Senhor. A nação de Israel parou de cultuar, consagrar, orar, temer, e o ato da comunhão tinha sido quebrada. Já não havia mais vínculo de comunhão diante de Deus com este povo. E é interessante que quando você lê o capítulo de número 19, ou na sequência do capítulo 18, o Senhor disse que a nação de Israel estava derramando sangue inocente quando os mesmos decidiram construir altares em cima das suas próprias casas, oferecendo seus filhos como sacrifício ao Deus Maloque, ao Deus Milom. Observe que Deus está sentenciando, dizendo para a nação de Israel que se eles não se arrependessem, se o juízo dele viria sobre esta nação. Mas primeiro, o que o Senhor está dizendo para a nação de Israel: eu quero que vocês se arrependam. O vaso quebrado na mão do oleiro aqui, o vaso que
se quebra voluntariamente na mão do oleiro, é Deus dizendo para a nação de Israel: se arrependam dos seus erros, se arrependam dos seus pecados, como a nação de Israel não se arrependeu. Quando você vai para o capítulo de número 19, o Senhor dá uma ordem para o profeta Jeremias, e diz para o profeta Jeremias: compra um vaso de oleiro, chama todos os líderes das nações de Israel, vai até a porta do vale de Rinom, e quando você chegar lá, convoque o povo. Quando o povo estiver reunido, diga para o povo juízo, diga o meu juízo contra a nação de Israel, diga para eles que eu trarei Babilônia, diga para eles que eu permitirei o cerco na nação de Israel, ao ponto dos pais desejarem comer a carne dos seus filhos, quando Nabucodonosor cercar Jerusalém e tirar deles a comida. Quando acabar a água, a mãe vai desejar comer a carne do seu próprio filho, o pai vai desejar comer a carne dos seus próprios filhos. Diga para a nação de Israel que se eles não se arrepender, o meu juízo está vindo sobre eles. Assim que o profeta Jeremias termina de profetizar, o Senhor fala com Jeremias: agora, Jeremias, pega o vaso de oleiro e quebra perante os líderes da nação de Israel. Assim que você quebrar o vaso do oleiro, você vai dizer para a nação de Israel que assim como se quebra o vaso de oleiro, eu vou quebrar a nação de Israel, eu irei os quebrar. Vede bem que aqui você vai perceber que já é a mão do juízo de Deus. É Deus dizendo para a nação de Israel: já que vocês não se arrependeram, já que vocês não quiseram voltar atrás com seus atos e as suas atitudes, então eu vou quebrá-los com a minha própria mão. A nação de Israel ainda continuou nos seus delitos e pecados, não se arrependeram. Então agora Deus permite que esse povo seja quebrado, literalmente. A nação de Israel se torna um vaso quebrado, literalmente, quando Nabucodonosor sobe contra Jerusalém. Quando ele sobe no ano 605, ele cerca Jerusalém. Quando ele sobe, arranca os portões, derruba os muros, mata homens, mulheres, crianças, adolescentes a fio de espada, alguns pisoteados por cavalos, outros arrastados até as ruas de Jerusalém em rota para a Babilônia. Para a nação de Israel foi terrível. A mãe e o pai, pais e filhos sendo assassinados, pai vendo filhos ser assassinados, mãe vendo filhos serem assassinados, perdendo o seu marido, esposo vendo as suas esposas sendo assassinadas, violentadas por Babilônia. A nação de Israel não quis se arrepender, mas a chance primária de Deus foi essa: arrependa-se. Quando você olha no texto, você vai perceber que Deus está dizendo para a nação: olha, o que eu quero de vocês é arrependimento para não precisar do juízo. Mas já que eles não se arrependeram, então Deus permite que literalmente eles sejam quebrados como um vaso é quebrado na mão do oleiro. Agora, pelas mãos do oleiro. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Isso tudo aconteceu, tudo isso passou a se tornar uma realidade quando o profeta Jeremias desceu até a casa do oleiro para tal visão, para tal profecia, para tal revelação e para tal acontecimento. Deus faz um convite ao profeta: desce à casa do oleiro. E para não ficarmos presos em um contexto histórico, eu gostaria nesta noite de exatamente compartilhar com os irmãos, não sobre o contexto da nação de Israel presa, quebrada dentro de Babilônia como um vaso que foi esmiuçado e quebrado. Eu gostaria de visionar com os irmãos algumas verdades da vida do profeta Jeremias, ao qual me chamou a atenção quando Deus lhe ordenou para que ele saísse de onde ele estava até a casa do oleiro, para que tal profecia depois da casa do oleiro se tornasse uma realidade. Pastor Tiago, quais são essas verdades de Deus para
para o profeta Jeremias, essas lições de Deus para o profeta Jeremias, de onde ele estava até a casa do oleiro. A primeira verdade que nós vemos aí está exatamente no versículo de número 2, quando Deus disse para o profeta Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro. Os judeus dizem que quando Deus falou com o profeta Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro, o termo aqui que Deus está utilizando para falar com Jeremias está no significado que provavelmente, literalmente, Jeremias estava ou sentado ou deitado, ou Jeremias estava em um lugar ao qual Deus está dizendo para ele: da maneira que você está, você não pode descer à casa do oleiro, mas eu quero que você levanta. O termo levantar aqui no original está no sentido de colocar-se na disposição. Quando Deus fala com ele: levanta-te, Deus está pedindo disposição para Jeremias no original, no sentido de fazer uma rápida ou uma longa viagem. Ou seja, dentro de uma visão do judeu, é como se Deus estivesse falando com Jeremias: coloca uma mochila nas costas, veste uma roupa e vai em direção aonde eu estou te mandando. Primeiro, Deus está pedindo Jeremias disposição. Quando Deus fala com Jeremias: desce a casa do oleiro, Deus está pedindo reação. Então, primeiro, levantar, disposição. Descer, reação. É como se Deus estivesse falando com Jeremias: levanta-se e coloca-se em movimento, porque da maneira que você está, você não está em movimento. Então coloca-se em movimento para descer até a casa do oleiro. Você já parou para perceber que quando o Senhor fala com ele, o Senhor não pede apenas disposição, o Senhor pede também reação? Pois na verdade tem muita gente que tem muita disposição, mas pouca reação. Não vale muito ter muita disposição e ter pouca reação. Tem gente que tem muita disposição na consagração, mas tem pouca reação. Tem gente que tem muita disposição na oração, mas tem pouca reação. Tem gente que tem muita disposição ao vir na igreja, mas tem pouca reação. Escute o que Deus está falando nesta noite aqui. Deus está dizendo para Jeremias: estou te pedindo para reagir, estou te pedindo para se movimentar. Era como se Deus estivesse falando com ele: eu não trabalho com múmias, Jeremias. Eu não trabalho com ninguém que está na demência, parado. Eu trabalho com quem está em movimento. Toda vez que eu te pedir algo, vocês têm que estar em movimento, Jeremias. Então reaja, coloca-se em movimento. Escuta o que Deus está falando conosco nesta noite aqui. Tudo que Deus quer de mim e de você como igreja, que nele nós possamos estar em movimento o tempo todo, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Você sabia que nós, como igreja em Cristo, nós estamos em movimento? Não dá para estar, ou melhor dizendo, não dá para ser igreja e não estar em movimento em Deus, pois a própria Bíblia nos mostra isso. Quando você ler a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo de número 28, a Bíblia diz que nele nós vivemos, a Bíblia diz que nele nós existimos, e a Bíblia diz que nele nós nos movemos. Então nós, como igreja, estamos em Deus em movimento o tempo todo. Se nós não estamos em movimento em Deus, você pode receber qualquer título, mas de menos título de igreja. Como igreja, Deus está nos chamando para poder estar em movimento. Tem gente recebendo título de igreja, mas está parado. Tem gente recebendo título de igreja, mas está na demência, pois nós temos parte de uma geração que conhece muito bem de ir em movimento, de fazer em movimento, mas não sabe definir o que é estar
em movimento. Há uma grande diferença. Por exemplo, existem pessoas que, se você quiser procurar ele, vai em um movimento que ele vai estar lá. Qualquer movimento que se fazer, ele vai nesse movimento, mas não significa que para o reino de Deus ou para Deus ele está em movimento. Para uma geração em a qual os pregadores usam mais jargões, faz as pessoas mais fazerem algo dentro da igreja do que pregar. Tem muita gente que sabe fazer movimento, mas não estar em movimento. Por exemplo, você faz movimento quando o pregador te diz levanta a mão para cima. Você faz movimento quando você levanta para ir para a tua casa. Você faz movimento quando alguém diz cutuca o fulano do teu lado e manda ele falar algo, e manda ele falar. Aí você está fazendo movimento, mas para o reino não significa que você está em movimento. Pastor Tiago, o que é estar em movimento para Deus? O que é estar em movimento em Deus? Estar em movimento para Deus, estar em movimento em Deus, é você estar orando, é você estar jejuando, é você estar cultuando, é você estar consagrando, é você estar cumprindo aquilo que Deus lhe designou para poder cumprir. Eu gostaria de lembrar aos senhores e às senhoras nesta noite aqui, que igreja não é o templo, igreja é você. Igreja não é o templo, igreja é você. E se você é igreja, você não pode falar que estar em movimento, sendo que você só levanta a mão aqui dentro das quatro paredes, só que você só se movimenta para entrar e para ir embora, e você diz eu sou igreja. Não, igreja em movimento vai muito mais além do que isso, pois na realidade, se você diz que é igreja e não estar em movimento, você de fato é mais ou menos parecido como a mulher de Ló, uma estátua de sal. A Bíblia Sagrada utiliza vários termos para definir a igreja. Por exemplo, mulher na Bíblia é um tipo de igreja, o sal na Bíblia é um tipo de igreja. Por que é que a Bíblia não chamou a mulher de Ló de estátua de madeira, de estátua de barro? Por que a Bíblia não chamou ela de estátua de ferro, de ouro ou de prata? A Bíblia chama a mulher de Ló de estátua de sal, porque o sal é um dos símbolos da igreja. Escuta essa verdade aqui: o sal é um dos símbolos da igreja, a mulher também é um símbolo da igreja. Agora veja que aquela mulher não se movimenta, ela parou no tempo, porque estava olhando para as coisas passadas. Você diz que é igreja, mas está parado, porque você diz eu não faço hoje, porque antigamente era assim, era assado, já não é mais, então eu não faço hoje, eu não movimento hoje, porque daquele tempo acontecia de tal maneira. O teu pensamento sempre focado no passado. Então, como igreja, você diz que é igreja, mas está parado, não se movimenta. Agora, a mulher é estátua de sal. Você parou para perceber que o sal não é apenas só para conservar? Você parou para perceber que o sal não é apenas para poder salgar? O sal também causa incômodo. Como assim, pastor? Pega uma pitada de sal e joga numa ferida e você vai ver se não incomoda. Joga numa ferida e você vai ver se não arde. Vou te perguntar algo nesta noite aqui. Você como igreja tem incomodado? Você como igreja tem incomodado? Se nós como igreja não estamos incomodando o mundo, se nós como igreja não estamos incomodando o inferno, nós pode ser chamado de qualquer coisa, mas de menos de igreja, porque a igreja que está em rotação, a igreja que está em movimento, ela incomoda o inferno. A igreja que está em movimento, ela incomoda o mundo. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu gostaria que você entendesse uma realidade aqui. Eu não sei como tem pregador que pega o microfone e fala: a igreja tem que estar em simpatia com o mundo, tem que estar um pouco sintonizado, nós temos que pregar o amor e abraçar. Que conversa fiada é essa? A igreja nunca pode andar de mão dada com o mundo. A igreja nunca pode ter o sentimento e conceder-se com o mundo. A igreja é sal, a igreja é chamada para poder incomodar. Você parou para perceber que a igreja não está incomodando mais porque todo mundo agora é evangélico? O cantor de funk vai nas redes de televisão falar: eu sou evangélico. O cantor sertanejo vai nas redes e fala: eu também sou evangélico. Hoje todo
mundo virou evangélico, sabe por quê? É porque parte dessa geração diz que é igreja, mas como sal, ela não está incomodando porque está parada, não está em movimento. A igreja em movimento, ela está incomodando, ela incomoda o tempo todo. Eu vim esta noite aqui para poder dizer algo para você, que já está na hora de você começar em movimento, exercer a tua autoridade como igreja. Como assim, pastor? Eu vou repetir. Eu vim aqui esta noite para poder te dizer que em movimento, você como igreja, já está na hora de quê, pastor? De exercer a tua autoridade como igreja. A Bíblia Sagrada diz que a igreja tem que estar em movimento, porque em Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 18, o Senhor disse assim: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Sabe o que significa isso aqui? Não é o inferno empurrando a porta da igreja, é a igreja empurrando a porta do inferno. Significa que a igreja está em movimento. É Deus dizendo: a igreja tem que empurrar. A igreja está em movimento. Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? Está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite aqui? O Senhor está dizendo esta noite: se prepara, porque muita gente vai começar a ficar incomodado com você. Não fica triste não. Vai ter gente que vai fazer cara feia, vai virar o rosto. Vai ter gente que não vai querer mais pegar na sua mão. Não é porque você é um crente ruim, é porque você como igreja vai começar a exercer a tua autoridade como igreja em movimento. Como assim, pastor Tiago? Eu estou dizendo esta noite aqui que a porta do inferno não vai prevalecer lá na tua casa. Aquele homem vai saber que tem uma igreja chegando lá. Quando você entrar, tem uma mulher como igreja, com autoridade entrando lá. O Senhor me disse aqui que quando você chegar na rua da tua casa, alguém vai entender que tem uma igreja com autoridade em rotação chegando lá. Eu estou profetizando que em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus está te colocando em movimento. Deus está te colocando em rotação. Não está entendendo não? Deus está falando com alguém aqui que está te arrancando da demência, porque não te chamou para ficar parado, estático, contido. Deus está dizendo: já está na hora de incomodar o inferno. Se o inferno fica incomodado, significa que a igreja está em movimento. Se o inferno está incomodado, significa que você está causando incômodo. Deus está falando: se prepara, se prepara. Quando começar a falar que você veste diferente, que você ora demais, que você fala diferente, é porque você já está incomodando o inferno. Deus está dizendo: eu estou colocando homens e mulheres aqui hoje como igreja em rotação, para que o império das trevas caia e o reino cresça. Em movimento para a glória de Deus. Deixa eu avançar aqui. Deus te quer em movimento. Aleluia. Deixa eu dizer algo bem simples aqui. Sabe o que é estar em movimento? É você chegar em um lugar, o império das trevas cair e o reino crescer. Eu vou repetir. Você precisa de entender que aonde você pisar, você é reino. Aonde você pisar, você leva o reino de Deus. Não está entendendo? Então vou te dizer: chega do diabo querer fazer gracinha dentro da tua casa. Chega do diabo querer fazer gracinha lá naquela empresa, na rua da tua casa. Na rua da tua casa, dentro da tua casa, lá onde você trabalha, não tem lugar para o império das trevas prosperar, porque aonde você pesa, o reino chega junto. Aonde você pisa, o reino entra, o reino vai atrás. Está entendendo o que Deus está falando? Deus está me dando autoridade esta noite aqui para poder dizer: aonde você pisar, o reino de Deus, o reino de Deus vai chegar. Uma igreja em rotação, uma igreja em movimento. Deus está dizendo: Jeremias, eu te quero em movimento. Desce a casa do oleiro. Agora olha aqui para mim, por gentileza. O texto vai nos dizer, se você quiser acompanhar a mensagem textual. Jeremias, observe bem. O Senhor falou com ele: desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observe isso. Jeremias desce até a casa do oleiro. E quando Jeremias desce até a casa do oleiro, o que é que Jeremias vê? Jeremias vai ver o oleiro trabalhar,
Mas o que me chama a atenção aqui é o que, pastor? É que o oleiro não tem nome. O oleiro é anônimo. Oleiro aqui é o ofício da sua profissão. Deus falou com Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Você consegue imaginar comigo a nação de Israel em pecado, muita gente preocupada em oferecer as suas idolatrias aos seus deuses, porque abandonaram a Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, eu parei para pensar comigo: por que é que o Senhor mandou Jeremias descer à casa do oleiro? Quando você vai para dentro do contexto cultural do Antigo Testamento, ainda que a palavra oleiro aparece na Bíblia no Antigo Testamento por algumas vezes, você sabia que naquele período os ferreiros eram muito reconhecidos e respeitados? Você sabia que até no Antigo Testamento havia os marceneiros, os carpinteiros, que tinham respeito, principalmente aqueles que trabalhavam em prol da proteção do reino, fazendo coisas para poder proteger a liderança e proteger o reino através das suas artes. Aí você vai perceber que quando Deus dá ordem para Jeremias, Deus olha para Jeremias e não fala para Jeremias descer até a casa do marceneiro. Deus não manda Jeremias descer, obrigado pastor, até a casa do carpinteiro. Deus não manda Jeremias descer até a casa do ferreiro. Deus fala com Jeremias: desce a casa do oleiro. Por que, pastor Tiago? Eu vou te dizer: se aquele oleiro aponta para a pessoa de Deus, sabe o que é que Deus viu? Deus viu um oleiro, Deus viu um homem anônimo, Deus viu um oleiro anônimo trabalhando com excelência, ao ponto de se ver nele. Deus olhou lá de cima e diz: eu me vejo nesse oleiro, porque ainda que o seu trabalho é simples, ele está fazendo com excelência. Aí Deus manda Jeremias descer para dizer para Jeremias: Jeremias, me veja nesse oleiro, olha o trabalho que ele faz com excelência. Me explica, pastor, porque eu estou querendo entender. Então eu vou te explicar. O que Deus está falando com você nesta noite aqui é que tudo que você tiver de fazer, faça com excelência, mas não faça para mostrar para A, não faça para mostrar para B. Se você, Deus de zelador a tesoureiro da igreja, se tiver de fazer alguma coisa, faça, mas faça com excelência. Seja de empregado doméstico ou advogado, se tiver de fazer alguma coisa, faça com excelência. Se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus, então primeiramente, para as pessoas verem Deus em você, faça tudo com excelência, porque Deus tem que se ver em você, tá entendendo? Quando Deus se vê em você, as pessoas vão ver Deus em você. Mas tudo que você tiver que fazer, coloque as mãos e faça, mas faça com excelência. Não faça para agradar ninguém, não faça esperando retorno de A, retorno de B, mas quando tu colocar a mão no rodo para passar o pano, faça para que o nome de Deus seja glorificado. Quando tu colocar a mão num pano para limpar um altar, um banco, faça para glorificar o nome do Senhor. Quando tiver que servir na tua casa como esposa, faça para que o nome de Deus seja glorificado. Quando você tiver que servir como marido, faça que o nome do Senhor seja glorificado. Se você é um pedreiro, um carpinteiro, não interessa. Se você está fazendo para alguém, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque os olhos de Deus estão te olhando lá de cima, e no momento oportuno Deus sempre vai levantar alguém para descer e te ver trabalhando com excelência. Escute isso aqui, porque Deus está falando muito forte aqui agora. O interessante nesse contexto da descida de Jeremias é que nesse contexto aqui, quem que é o conhecido em Jerusalém ali? Dentro da casa do oleiro, quem que é o conhecido? Quem que é o reconhecido? Quem que é o importante? Dentro da casa do oleiro, o importante é Jeremias. Quem é que não conhecia Jeremias dentro de Jerusalém? Jeremias era um profeta renomado, odiado por alguns, mas era respeitado por outros e conhecido por todos. Mas o oleiro era anônimo. Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, eu sei que você é profeta, mas você vai descer na casa de um anônimo para você ver como esse anônimo está trabalhando com excelência. Jeremias era importante para Jerusalém, talvez seria uma honra para o oleiro recebê-lo na sua casa. Aí Deus fala: Jeremias, lá você só vai ver o oleiro trabalhar com excelência. As oportunidades vêm aí, as oportunidades chegam nesse
nesse momento não está entendendo? Então vou profetizar para você entender melhor. O que Deus está falando essa noite, que para os que estão fazendo o seu trabalho com excelência, Deus vai fazer gente importante descer para poder te ver trabalhar com excelência. Vou repetir: Deus vai fazer gente importante descer para te ver trabalhar com excelência. A oportunidade vai vir aí, a oportunidade vai chegar aí, porque quando esse alguém importante descer para te ver trabalhar com excelência, não é porque você é bonitinho, não, é porque ele está vendo Deus em você, é porque ele está vendo Deus em você. Ele vai dizer: chegou a hora dele, chegou a hora dela. Eu estou profetizando agora que o ano de 2020 vai ser o ano das oportunidades de Deus para a tua vida. Continua trabalhando com excelência. Pastor Tiago, ninguém está me vendo. Continua trabalhando com excelência. Pastor, mas é árduo. Continua trabalhando com excelência. Pastor Tiago, às vezes não dá tempo nem de beber um copo com água. Continua trabalhando com excelência, porque os olhos de Deus estão procurando alguém que trabalha com excelência para as oportunidades chegar. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo em todas as áreas da tua vida, na área ministerial, na área profissional, na área espiritual. Deus vai fazer gente grande descer para te ver trabalhar, porque as oportunidades vão chegar. As oportunidades vão chegar. Vai, Canturaia. Ah, meu Deus, tem pouca gente pegando essa palavra. Meu Deus, tem pouca gente recebendo esta palavra. Deus está falando: eu vou fazer valer a pena o teu esforço, mulher. Eu vou fazer valer a pena o teu esforço. Só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha. O oleiro dos oleiros está te vendo. Trabalha. Alaijurimi calabaia, uramanto lagassuribi canduraia. Aleluia. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Olha aqui para mim, eu vou ser rápido. Olha aqui para mim, por favor. Eu tenho um recado. Eu tenho um recado para mim mesmo. Também tenho um recado para pregadores, para líderes. Eu tenho um recado para intelectuais essa noite, através dessa palavra também. Observe comigo: ser profeta é o ofício do chamado de Jeremias. Quando Jeremias ouvia Deus falar com ele, obviamente ele já entendia: está vindo profecia para minha boca, chegou a hora de profetizar. Mas esse texto aqui não ensina nós demais. O que esse texto ensina para nós? Deus falou com Jeremias assim: desce na casa do oleiro. Eu consigo imaginar comigo quando Deus fala assim com ele: olha, desce na casa do oleiro. Eu acredito comigo que Jeremias diz assim: já está vindo profecia, já está na hora de profetizar. Só que aí Deus fala com ele: e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Na casa do oleiro, boquinha trancada, porque você vai sentar para me ouvir. Alabanto calamante fasto plai. Na casa do oleiro não, você vai sentar para me ouvir. Sabe o que Deus está dizendo? Jeremias, você não é tão profeta que você não tem que sentar para poder ouvir eu falar. Quem é de Bíblia está entendendo o que Deus está falando essa noite aqui. Então o negócio está começando a estreitar. Começa no meu lombo primeiro, porque eu não posso ser tão profeta, tão pregador, que eu não tenha que sentar para ouvir Deus falar. Você não é tão intelectual, você não é tão teólogo, você não é tão pastor, que você não tem que sentar para poder ouvir Deus falar. Há momentos que Deus te manda falar, mas há momentos que Deus te manda sentar para poder ouvir. Olha aqui para mim, por gentileza, e deixa eu te passar um recado da parte de Deus. Tem uma onda de pregadores, pastor José Vieira, que estão pregando quase todos os dias aqui e acolá, e dizendo que prega mesmo, que Deus está dando palavra, que Deus está enviando, mas não senta para poder ouvir de maneira nenhuma. Só quer pregar aqui, só quer pregar acolá, e não senta para ouvir. Não senta para ouvir o teu pastor, não senta para ouvir a sua liderança, não senta para ouvir outro pregador ministrar, porque não concorda. Não, a minha intelectualidade é maior do que a dele, levanta e vai embora. Olha aqui para mim, por gentileza, se você não senta para ouvir
aqui, você não tem direito de levantar para poder profetizar. Se você não aceita uma profecia de um outro profeta, você não tem direito de levantar para poder abrir a tua boca e também profetizar. Olha aqui para mim, por gentileza. Deixa eu te passar um recado da parte de Deus. Escute isso aqui, irmão, por favor. Escute isso aqui, por gentileza. Para de ficar correndo atrás de qualquer tipo de pregador. Fica na tua igreja e ouve o pregador ou o pastor que Deus colocou aqui no teu altar. Por quê, pastor? Porque tem pregador que não vai na sua igreja, não toma ceia, não senta para ouvir, não vai num culto de ensinamento e quer sair daqui a colar, profetizando, pregando, que ele não senta para ouvir de onde é que ele está tirando tanto pão para entregar, de onde é que ele está tirando tanta comida para dar. Se ele nem sentar para ouvir, ele senta. Deus está falando comigo nesta noite aqui. Tem gente que fica correndo atrás de pão mofado, atrás de pão dormido, pão requentado. Deus está dizendo esta noite aqui: fica na tua congregação, fica na tua casa, porque Deus usa o teu pastor todo dia para trazer um pão novo para você comer. Labarai, chamanda calamaia, uramassuri bicanda. Aí depois chega na igreja passando mal. Aí o pastor pergunta: onde você estava? Eu fui ver aquele pregador pregar. Ah, pastor, mas foi tão ruim. Comeu pão mofado, comeu pão ruim, deu infecção intestinal. Deus está falando esta noite para você: fica na padaria, que tira pão do forno novinho para te dar. Você não é tão profeta que não pode sentar para poder ouvir. Deixa eu correr aqui. Você vai perceber comigo que Jeremias desceu até a casa do oleiro. Agora observe isso aqui. O que é que Deus que falou com Jeremias? Deus falou com Jeremias assim: e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Observe bem que esse linguajar aqui, lá eu te farei ouvir as minhas palavras, é uma linguagem imediata, é uma mediática. Era como se Deus estivesse falando com ele: quando tu pisar na casa do oleiro, tu vai ouvir a minha. Quando tu entrar na casa do oleiro, tu vai ouvir a minha. No versículo de número 3, Jeremias desce até a casa do oleiro. Observe bem, ele disse assim: olha, e desce a casa do oleiro. E desce a casa do oleiro. Quando ele desce, quando ele chega na casa do oleiro, ele ouve a voz de Deus? Ele não ouve, porque essa linguagem é imediata. Assim que ele pisa na casa do oleiro, no versículo de número 3, já era para o oleiro estar falando com ele, mas o oleiro não fala. Pastor Tiago, quando é que o oleiro fala com ele? Depois de 2 versículos. O oleiro fala com ele lá no versículo de número 5. Então parece que o oleiro falou com ele: olha, quando tu chegar lá, tu vai ouvir minhas palavras. É como se o oleiro tivesse: eu não estou cumprindo o que eu falei com você, porque ele chegou lá imediatamente e não ouviu o oleiro falar. Quando ele pisa lá, o oleiro não fala. Mas você vai perceber que se você for um pouco sensível, você vai ver que o oleiro já estava falando com Jeremias, sem mesmo precisar de usar a linguagem verbal. Como assim? Olha o que é que o versículo diz: e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que é que você está querendo dizer aqui, pastor? Para de limitar o seu Deus. Deus não precisa de voz, de som, de linguagem verbal para poder falar. Deus está falando o tempo todo. O que falta em nós é sensibilidade para entender que Deus está falando. Talvez Jeremias foi num afã de dizer: quando eu pisar lá, Deus vai falar comigo. Mas Deus não falou. Mas Jeremias olhou para a roda do oleiro, e quando ele olha para o oleiro, ele vê o oleiro fazendo as suas obras sobre as rodas. Deus não falou imediatamente em voz verbal, mas Deus já estava falando com Jeremias através
através das rodas, através da obra, que o oleiro já estava fazendo sobre as rodas. Por que, pastor Tiago? Porque você vai ver que ele fala lá no versículo 5, no versículo 3 ele vê o oleiro trabalhando. Deus fala lá no versículo 5 usando a voz verbal. O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Deus está dizendo que é que quando eu falar com você, eu já trabalhei há muito tempo, tá, meu filho? Quando eu falar com você, eu já trabalhei. Tem gente esperando Deus falar para depois trabalhar. Não, você está enganado. Deus já trabalhou para depois falar. Quando ele fala, aleluia, ele só está dando a resposta positiva. Me explica isso, pastor. É porque na verdade você chegou no templo e disse: hoje Deus vai usar o neguinho para falar comigo. Hoje o profeta vai descer e vai pôr a mão na minha cabeça e Deus vai falar comigo. Aí Deus está olhando para ele está dizendo: será que não entendeu o mistério? Não, estou falando contigo tem muito tempo. Eu já estou falando contigo tem uma semana. Será que você não está entendendo? E talvez ele não chegou no ponto da mensagem que Deus tinha que falar alguma coisa comigo. E até agora o profeta não levantou que Deus para Deus falar comigo. Eu vou te dizer uma coisa para você: Deus está falando com você a semana inteira. Como assim, pastor? O problema é que está faltando sensibilidade para você entender que Deus está falando. Jeremias bateu o olho e viu o oleiro trabalhar, fazer a sua obra sobre as rodas. Jeremias, eu acredito comigo, está dizendo: Deus já está trabalhando há muito tempo. Lá no versículo de número 5 que Deus vai falar com ele. Me explica isso, pastor. Para de limitar o seu Deus. Não há limite ao seu Deus. Deus está dizendo: eu estou falando com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu falo com você quando você vai trabalhar, quando você volta do teu serviço. Eu estou falando com você quando você abre a janela da tua casa, quando você vê o pôr do sol nascer. O que está faltando é sensibilidade em você. Por quê, pastor? Porque Deus pode falar através do cântico de um pássaro. Deus pode falar através do soprar de um vento. Deus pode falar através do sorriso de uma criança. Deus pode falar através do abraço de alguém. O problema é que falta sensibilidade em nós. Deus está falando esta noite aqui. Tem gente, pastor Jaziel, está dizendo: pastor, já tem 3 dias que eu estou ouvindo e Deus não falou naquilo que eu preciso de ouvir. É porque você não entendeu ainda. Faltou sensibilidade. Ele já falou. Ele já falou com você há muito tempo, mas você não foi sensível para entender. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: coloca-te na sensibilidade. Coloca-se na sensibilidade. Porque se esta palavra não for direta a você, Deus vai falar com você através das coisas simples. Deus vai falar com você através do olhar de alguém, através do abraço de alguém, através do sorriso de alguém. O que Deus quer é sensibilidade. Ele viu. Agora segure aí para me terminar. Segure aí. Ele viu o oleiro fazendo o seu trabalho sobre as. Como eu sou amante da Bíblia, eu fui procurar como era a máquina, como é mais ou menos a máquina que o oleiro usava para fazer o seu trabalho, a sua obra, no Antigo Testamento. E é interessante que as máquinas dos oleiros era bem parecido com esse púlpito aqui. Havia 2 rodas na máquina, tudo confeccionado de madeira mesmo. Havia uma roda do lado direito e uma outra roda que ficava debaixo, aonde o oleiro apoiava o barro. Porém, aonde o oleiro apoiava o barro, como se fosse um prato de bateria, aonde ele apoiava, havia um vácuo ao qual ele poderia girar para lá e para cá a arte. Quando ele virava a arte, o barro, às vezes, sendo um barro que não era tão escorregadio, mas maciço, ele colocava o barro na posição que ele queria. Quando ele começava a girar as rodas, ele poderia colocar o barro na lateral, para baixo, para cima, frontal, do jeito que ele queria, para poder trabalhar com barro. Quando o oleiro colocava o pé no pedal e começava a pedalar e trabalhar o barro, a primeira roda girava, a segunda roda recebia o giro da primeira pela força do pé do oleiro. Então o oleiro começava a mexer no barro. Às vezes, quando ele está trabalhando no barro, ele colocava para baixo, ele colocava para cima. Na medida que ele ia girando, enquanto a roda girando, o barro ficava na posição que o oleiro queria. Escuta o que Deus está falando aqui. Eu aprendo demais aqui. Se aquele barro representa a nação de Israel, escute aqui, por gentileza.
Deus está dizendo, nação de Israel, vocês como barro na roda do oleiro, enquanto vocês estiverem na roda do oleiro, se prepare, que haverá sempre altos e também haverá baixos. Como assim? Eu vou te explicar melhor. Você precisa de entender que quem está sendo trabalhado pelo oleiro, vai passar por processos de subidas e também de descidas. Por quê, pastor? Porque na mão do oleiro a roda gira, e o oleiro coloca na posição que ele quer. Escuta o que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Você já parou para perceber que quando nós falamos de roda girando, nós temos sempre que atentar em cima e embaixo, em cima e embaixo, na mão do oleiro. Quando o oleiro está trabalhando barro, é assim que acontece. Os altos e os baixos vêm. Haverá momentos de alegria, mas também haverá momentos de dor. Haverá momentos de dor, mas haverá momentos de cura. Haverá momentos de destruição, mas haverá também momentos de reconstrução. Haverá momentos de guerra, mas também haverá momentos de paz. Haverá momentos de perca, mas também haverá momentos de ganho. Mas observe isso, esse ciclo só acontece até o vaso ficar pronto na visão do oleiro. Porque na visão do oleiro a tendência é o vaso terminar inteiro, é o vaso terminar completo. Me explica, pastor Tiago, o que é que você está querendo me dizer? Eu vou te explicar mais ou menos. Observe bem que às vezes você olha para alguém e você diz assim: chegou o tempo dela, chegou o tempo dele. Sabe quando as coisas estão encaixando tudo no lugar? Daquele irmão que estava passando por uma luta, uma prova, aquele irmão que estava passando por dificuldade, aí chegou o momento dele, as coisas começaram a dar certo, tá tudo, aí o pastor, aí o irmão, aí o amigo que até orou por ele diz assim: chegou o momento dele, viu? Agora é a hora, tá tudo dando certo, tá tudo normalizado, tá tudo encaixando. Aí de repente, quando tudo estava dando certo, desmorona. Aí você fala: meu Deus do céu, mas não estou entendendo. A primeira coisa que vem na nossa boca é obra de macumbaria, viu? É inveja, isso aí é perseguição, ó. É por isso que caiu, desmoronou tudo. Nem sempre é demônio, nem sempre é obra de macumbaria, nem sempre é obra de feitiçaria. É o oleiro dizendo: sabe por que é que eu fiz tudo desmoronar? É porque na visão do pastor, na visão do homem, na visão do amigo, para ele já está tudo certo, chegou a hora dele, chegou a hora dela. Mas na minha visão não. Na minha visão o oleiro, o vaso tem que descer de para baixo de novo, porque aqui tem algumas coisas que eu preciso de trabalhar nele. Aí Deus pega e começa a movimentar o pedal de novo. Aí quem está por cima começa a descer, e de vez em quando o oleiro tira o pé do pedal. E quando o oleiro tira o pé do pedal e o vaso fica por baixo, é o período do molho. É o período que você vai orar e nada acontece. É o período que você consagra e nada acontece. É o período que Deus fala com todo mundo da igreja, mas parece que não está falando com você. É o oleiro dizendo: não foi diabo, não foi macumbaria, não foi o macumbeiro, não foi a perseguição, foi eu que tirei o pé do pedal e te coloquei você por baixo. Mas na visão do homem não estava tudo certo. O oleiro olhou e disse: na minha não está pronto, tem alguma coisa aí que precisa de ser tirado. Eu vou deixar o vaso por baixo um pouco, porque tem algumas coisas que eu tenho que tratar. Então eu vou amassá-lo novamente, vou colocá-lo de molho novamente, porque quando eu colocar o vaso na parte superior da roda, ninguém pode colocar defeito, porque o que eu faço perfeito, eu não faço pela metade. Quando eu faço não. Ai, você não está entendendo. Eu acho que alguém aqui não entendeu o que Deus está dizendo. Deus está falando comigo: antes que termine a semana profética, o oleiro vai colocar o pé no pedal e vai começar a movimentar a máquina de novo. Oh meu Deus, oh glória! O oleiro está falando aqui com alguém. O oleiro vai pisar no pedal e a roda vai começar a girar novamente. Para alguns aqui, a roda tinha parado e o barro estava na posição de baixo. O oleiro está dizendo: ei, quando eu colocar o pé na roda, no pedal, e a roda girar, o tempo da dor vai passar, o tempo da destruição vai passar, o tempo da perda vai passar, o tempo da honra vai chegar, o tempo dos acontecimentos vai chegar. E pela palavra que eu prego aqui, o oleiro manda dizer: a roda já está girando. Alamai, alabaia, aleluia.
Eu até dei uma criticada em quando você pede alguém para falar alguma coisa, mas eu não posso deixar passar batido. Diga assim, olha, se alegre, viu, meu irmão? Diga, se alegre, porque antes de acabar a semana profética, diga, a roda já está girando a teu favor. Diga, a roda já está girando ao teu favor. Olha aqui para mim. Na medida que a roda vai girando, é Deus dizendo, a porta está abrindo. Na medida que a roda está girando, é Deus dizendo, o filho está voltando. Na medida que a roda está girando, Deus dizendo, o teu filho e a tua filha vai voltar para o conjunto novamente. Na medida que a roda vai girando, é Deus dizendo, o médico vai dar o diagnóstico positivo. Na medida que a roda vai girando, Deus dizendo, eu te batizo com o Espírito Santo. Na medida que a roda vai girando, Deus dizendo, os dons vão chegar hoje. Na medida que a roda vai girando, Deus está dizendo, estou te dando sabedoria na palavra. Na medida que a roda vai girando, é Deus dizendo, eu vou converter aquele vizinho que há muito tempo você tem orado por ele. Na medida que a roda vai girando, é Deus dizendo, eu estou mexendo naqueles papéis que está engavetado na mão do juiz. Observe que Deus está falando, a roda está girando aqui essa noite. Vaso, se prepara porque o oleiro está com o pé no pedal. Se prepara que o oleiro não está entendendo. Eu vou dizer, tem alguém aqui que tem alguma coisa que para ele é necessário, mas está parado. Deus está dizendo, eu vou colocar em movimento. A partir de hoje eu coloco em movimento. Coloca sobre os seus pés. Dá tempo de orar? Dá tempo de orar, pastor? Dá tempo de orar? Dá tempo de orar? Olha aqui para mim, por gentileza. Eu estou sentindo Deus aqui. Diga assim comigo, o vaso quebrou na mão do oleiro. Diga, não foi o oleiro que apertou o vaso forte. Diga, não foi o oleiro que segurou forte no vaso. Diga, não foi a qualidade do barro. Diga, o vaso se quebrou voluntariamente, porque a Bíblia diz que se quebrou. Diga, porque a Bíblia diz que se quebrou. Porque eu já vi pregador falar besteira demais. Dos 200 tipos de barro, se tira 8. Dos 8 que o oleiro tirou, ainda ele pegou de menor qualidade. Quando passou pelo período da fornalha, pela sensibilidade da má qualidade do vaso, quando ele pega o vaso, só de tocar pela sensibilidade, ele se quebrou. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do outro. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sempre esse linguajar aqui parece que está no sentido pejorativo. O vaso se quebrou. Qual que é o problema do vaso se quebrar? Qual que é o problema do vaso se quebrar? O vaso tinha que se quebrar mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Por que é que o vaso quebrou? É porque a má qualidade do barro? Ou porque o oleiro segurou de forma errada, lixou de forma errada o vaso? Diga assim comigo, o vaso se quebrou porque é da natureza do barro do vaso se quebrar. Diga, é da natureza do barro se quebrar. Entendeu? É por isso que Deus não te fez de vaso de ouro, vaso de prata e de madeira. É por isso que Deus não te fez de madeira, de prata, de ouro, de bronze, de ferro. Deus te fez de... É porque é da sua natureza se quebrar. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite aqui. Quando alguém te convidar para orar, ore. Quando alguém dizer seja sensível, seja sensível. Porque você não está se quebrando diante do homem. Você está quebrando diante do seu Deus. Você sabe por que é que às vezes nós voltamos frustrados para a nossa casa? Por causa do nosso orgulho. Às vezes nós estamos com tanta coisa ruim dentro de nós que está impedindo a nossa sensibilidade com Deus, a nossa sentir a presença, a glória. Não tem hino que mexe conosco, não tem mensagem que mexe com nós, e você fica resistindo à palavra, o hino que é de adoração a Deus. Aí você fala, por que o fulano recebeu, o ciclano recebeu, eu ainda não senti, eu não recebi? Eu vou dizer uma coisa para você, é porque faltou você se quebrar voluntariamente. Sabe por que tem muita gente machucada dentro da igreja e volta machucada para casa, triste dentro da igreja e volta triste para casa? Sabe por quê? É porque às vezes ele não se quebra e ele fala assim, por que é que Deus não curou minha dor? Vou te dizer uma coisa, por que é que Deus não colocou um sentimento de perdão? É porque Deus está dizendo, eu não misturo bálsamo com ódio, eu não misturo
misturo, aleluia, o sentimento de perdão com ódio. Eu não misturo a minha unção com aquilo que é de ruim que está dentro de você. Quer sentir a minha cura, quer sentir o meu bálsamo, quer sentir a minha unção, se quebra todinho, se quebra. Aí quando você se quebrar, vai vazar tudo que é ruim de dentro de você para fora. Quando vazar, eu ponho a mão em você, te faço de novo e coloco dentro de você a minha paz, coloco dentro de você o perdão, coloco dentro de você a minha unção, a minha cura, a minha graça. Escuta o que Deus, aleluia, está falando com alguém nesta noite aqui. Eu te entendo, irmão, eu te entendo. Eu te entendo quando você fala assim: é o homem que está mandando eu me quebrar, é o homem que está mandando eu também me preocupo às vezes. Porque a minha maior preocupação, pastor Cláudio, pastor Vieira, é me quebrar na mão de alguém que é a mesma natureza do que eu. Porque esse alguém que é a mesma natureza do que eu, ele pode passar pelas mesmas circunstâncias. Dentro dele pode estar os mesmos sentimentos, às vezes de raiva, de mágoa, que está dentro de mim. Agora eu não tenho problema de me quebrar na mão do oleiro. Por quê? Porque casamentos quebram, ministérios quebram, sonhos quebram, famílias quebram, projetos quebram, mas o oleiro é inquebrável. O oleiro é inquebrável. O oleiro é inquebrável. E ele sabe, o oleiro sabe aonde quebrou. O oleiro sabe aonde está machucado. O oleiro sabe aonde está doente. O oleiro sabe que quando quebra dói. O oleiro sabe que quando quebra vaza. Mas o Senhor está dizendo esta noite aqui: se quebre hoje na minha mão, e você vai sentir eu pôr a mão em você novamente. E quando eu te refazer, vai sair daqui mais leve, vai sair daqui em paz, vai aprender a perdoar, vai sentir a minha graça de novo e a minha glória. Olha aqui para mim. Quantos estão entendendo essa mensagem? Os instrumentos bem baixinho, bem baixinho. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu preciso de fazer isso aqui rapidamente. Deus falou comigo que tem gente correndo risco aqui de passar a semana toda profética sem receber o que ele tem para entregar. Por que, pastor Tiago? Porque Deus enxerga dentro de você Alamanduragás. E ele sabe que o seu desejo é de melhorar, ele sabe que o seu desejo é de receber um milagre, uma cura. Só que ele está olhando dentro de você e ele está te vendo cheio. É, pastor, eu estou cheio. Mas cheio daquilo que não faz parte do que é celestial. Sabe o que ele está dizendo para você essa noite? Eu preciso que você se quebre para me refazer você e eu colocar dentro de você o que é necessário para a sua vida. Você quer que as coisas melhorem? Já tem alguém entendendo a palavra? Está compreendendo a palavra? Escute aqui. Deus está dizendo: não é o pregador que te quebra, não é o pastor que te quebra. Só tem dois que podem te quebrar: você mesmo e o próprio Deus. E na escolha da nação de Israel, na escolha que Deus está dizendo para Israel, qual que foi a primeira escolha? Escolhe Israel se arrepender, se quebre voluntariamente. Quando não quiseram, Deus disse: então eu mesmo vou quebrar vocês. Escute, se você se quebrar voluntariamente na mão do oleiro, ele te reconstrói porque te ama. Se você não se quebrar e ele te quebrar, ele te quebra para te fazer novamente porque ele te ama. Agora tem uma coisa: se o oleiro nos quebra porque tem juízo. Agora quando você se quebra porque tem arrependimento, você quer melhorar, você quer ser melhor. Então se você acredita nisso, meu tempo já estourou. Eu quero fazer com você uma oração de 3 minutos. Mas para isso, eu gostaria que essas pessoas que entenderam que precisam de deixar vazar para fora o que está dentro, para receber algo de novo de Deus, corra do teu lugar rapidamente e vem se quebrar aqui no altar. Em nome de Jesus. Irmão, eu estou sentindo uma glória de Deus muito forte aqui. Amanhã terá gente contando testemunhos de lá na Candurabás. O Lariai de Lomenecanturamacheia. Pastor, por favor, eu preciso de fazer isso. Vocês me dão esse tempo? Os senhores me darem essa oportunidade, por favor.
Porque Deus falou, você não pode participar dessa semana profética e no final dela você não tem um testemunho para contar. Você precisa de participar dessa semana profética e você ter que rapidamente dizer, pastor, me dá um microfone, porque depois dessa semana profética o que Deus fez na minha vida não pode ficar guardado só para mim. Eu preciso, pastor, de falar o que Deus fez comigo. Mas para isso você precisa de se quebrar. Tem gente que precisa de perdoar. Tem gente que dentro dele está brotando um sentimento de amargura ao ponto de o levar à depressão. É uma tristeza diária. Você não consegue ficar sozinho, porque se você fica sozinho, vem uma angústia, uma tristeza. Olha aqui para mim. Quando eu li esse texto aqui, eu aprendi que todos os dias, eu como crente, preciso de me quebrar na mão do oleiro. Porque o texto diz assim: como o vaso que era de barro se quebrou, tornou fazer dele outro. Agora entenda isso aqui. Ele não jogou fora, não jogou na lixeira. Só que a Bíblia usa uma linguagem que afronta até ciências. Ele disse, e tornou fazer dele outro. Se é outro, é outro tipo de vaso. Mas a Bíblia diz que ele pegou o mesmo vaso, depois que refez, chamou de outro. A matéria é a mesma, pastor, só o vaso que se torna outro. Só Deus faz isso. Vou repetir. A matéria é a mesma, o vaso se torna outro. Isso aqui agride até a linguagem da ciência. Está entendendo? É a mesma coisa do pastor aqui se quebrar todinho, aí eu refazer ele aqui, aí alguém olhar e dizer assim, mas é ele. Só que de repente alguém olha e diz, mas como pode? Está diferente. Reconstruiu a mesma pessoa, mas quando ele fala é diferente, quando ele olha é diferente, quando ele anda é diferente, quando ele age é diferente. Está entendendo? É Deus que faz essas coisas. Não, Deus não pegou outro pó, Deus não pegou outro barro. Não, Senhor, o oleiro não pegou outro pó, não pegou. O oleiro pegou o mesmo, ele amassou, trabalhou e fez. Mas o vaso é outro. Deus está falando com você essa noite. A matéria é a mesma, mas o vaso é outro. Alguém vai dizer, aconteceu alguma coisa com ela lá. Aconteceu alguma coisa com ele lá, porque ele não é mais o mesmo. Ela não é mais a mesma. Eu acompanhei o mês dele, eu acompanhei a semana dela, eu acompanhei o ano que ele passou. Não é a mesma pessoa. E você vai dizer, não, fica tranquilo, a matéria é a mesma, só o vaso que é diferente, porque o oleiro colocou a mão em mim. Eu quero pedir agora, por gentileza, os pastores para estender as mãos aqui em direção ao altar. Eu quero pedir nessa noite à igreja, agora estende a mão. Você que não veio aqui na frente, você não está isento do que Deus tem para fazer agora. Até você vai ser atingido aí. Alamanto califore me clamanaia. Eu vou fazer uma oração a Deus. E quem nesta noite decidiu se quebrar voluntariamente na mão do oleiro, Deus acabou de falar comigo. Eles vão sentir, meu servo, eu colocando a mão neles, literalmente trabalhando. Eles vão sentir eu agindo em cada parte da vida deles agora. O delay me cantura macheia. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu como pregador, se eu pudesse, eu te quebrava, só para ver Deus pôr a mão em você e te fazer melhor. Mas eu não posso. O texto diz que o vaso se quebrou, ou seja, voluntariamente. Então não é a eloquência do pregador, não é a voz do pregador, é o quanto você está disposto a se quebrar. Na medida que você estiver disposto a se quebrar, é a medida que o oleiro está disposto a te refazer, é a medida que o oleiro está disposto a colocar algo novo dentro de você. Então abre a tua boca agora e começa a dizer para ele: oleiro, eu estou aqui no altar, eu estou aqui, é porque a tua palavra falou comigo, e eu te peço agora, oleiro, coloque as suas mãos em mim, porque eu já me quebrei. Ainda lá baixura e me canta. Diga para ele: eu
desfaço do meu orgulho, eu desfaço agora, oleiro da minha timidez, e eu me entrego agora por inteiro, oleiro. Mas eu te peço, coloque as mãos em mim agora, e comece a trabalhar, e comece a refazer de novo. Tem gente aqui quebrada, tem gente aqui machucada, tem gente aqui ferida. Se preocupa não, olha aí as mãos da misericórdia sobre você agora, olha as mãos da misericórdia sobre você agora. Urimiante, leime, clama, labachúria, oleiro dos oleiros, me dá um sinal aqui agora, aonde o Senhor colocar a mão em alguém, que ele sinta um sentimento de alegria agora, que ele sinta um sentimento de paz agora. Derrama agora um sentimento de temor e tremor agora. Olha, cheio que tu patal lá, aminato lópia, saia, lebaia, núbia, candelei, vassuri, birraia. Querida irmã, meu querido irmão, o oleiro manda te dizer: se prepara, porque eu estou colocando algo novo aí dentro. Ah, meu Deus, que só de agora! Olha, pasta e plifonai, canda lá baixando a raia. Obedelibe, fomenama na cantarabá. Aonde havia tristeza, que entra a alegria agora. Aonde havia dor, que entre a paz agora. Aonde havia perda, que entra o ganho agora. Aonde havia frieza, que entra a espiritualidade em foco agora. Em nome de Jesus Cristo, volte a se alegrar, volte a sorrir. Ai, xandecandalaia, alabracanto lamassúria. Tem gente aqui que não estava conseguindo cultuar, pastor Vieira, por causa de tanta tristeza. O oleiro está dizendo: olha aí, ó, olha o que eu coloco dentro de você aí, ó. Olha, 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 olha aí. Esse gozo que você está sentindo é a mão dele, tá? Essa paz que você está sentindo é a mão dele, tá? Aquele homem vai dizer o que aconteceu com tu mudou, não é a mesma. Aquela mulher vai dizer: tu mudou, não é o mesmo. E você vai dizer: o segredo está na semana profética. O oleiro colocou a mão em mim. O oleiro! Pai, Chemi calabas, Tiribini canto leibai, cheira labai cana mas, Iribicando lá manchora ganaval aradai, Deus, tem mulheres aqui e homens que trabalharam o dia inteiro, Senhor. Trabalharam pesado, mas eles estão aqui até agora. Alguns a levantar 4 horas da manhã, Deus, mas eles estão aqui no altar. Por gentileza, Pai, honre a palavra que o teu servo pregou nessa noite, e não permita que a tua serva volte do mesmo jeito. Ela vai para casa, ele vai para o teu lar, mas quando ele retornar, aleluia, ele vai retornar para contar testemunho, porque o Senhor colocou a mão nele, nela, porque a roda está girando a favor da tua igreja. Em nome de Jesus, levante as suas 2 mãos assim, eu entrego o microfone e diga: Deus, muito obrigado, porque o Senhor colocou o pé no pedal e a roda girou. Diga: Deus, eu tenho certeza que eu estou voltando para retornar de novo, para contar testemunho, porque agora é tudo novo. Diga: vaso novo, tudo novo. Diga: eu creio nesta palavra.
Se você acredita nisso, antes de você voltar para o teu lugar, transmita uma palavra de vitória para alguém do teu lado, em nome